Oi, galerinha, né? Vamos aqui com uma revisãozinha para a prova. Todo mundo tirar nota boa, né? Prestar atenção na aula bem direitinho, porque todas as dicas que ia falar aqui vai ficar fácil para aprender o assunto, né, Maria Eduarda? Vamos aí. Será a revisão dos assuntos que irão cair com algumas atividades dando dicas. Influência iluminista no Brasil. Toda vida que falar em iluminismo, a gente já sabe, o uso da razão. Não é? O homem passou a pensar, questionar, buscar, não é? Passou a questionar a questão dos seus líderes, tipo governo absolutista, passou a questionar a questão do poder da igreja, não é? Não acreditar em tudo que eles falavam, como sempre. Aí o que acontece? A palavra-chave para iluminismo é razão. Só que quando fala iluminismo no setor político, a palavra-chave vai ser o quê? Liberdade. Pregava isso. Não era para haver a exploração de um grupo para o outro, de um governo para outro, não é? Era para ter, certo? Liberdade. Então aí, ó. Para os iluministas que valorizavam o pensamento racional, as pessoas deveriam ser livres para questionar e se expressar a respeito do mundo e da sociedade em que viviam. No século XVIII, não existiam universidades no Brasil. Em virtude disso, muitos jovens, filhos de representantes da elite colonial, estudavam na Europa. O pai, que tinha condição, colocava seus filhos para estudar na Europa, né? Como eu já falei, os meninos iam estudar no auge, não é como a gente, medicina, era advocacia, direito e também medicina, mas não era tanto como hoje. E as meninas, quando os pais deixavam, que a gente sabe que as mulheres não tinham tanta liberdade nessa época, iam estudar pedagogia, né? Então eles iam para a Europa. Chegando lá na Europa, eles tinham contato com as influências iluministas, não é? Então, influenciados pelas ideias iluministas, muitos desses estudantes voltavam para o Brasil questionando e criticando as políticas do governo português. Engraçado, a gente acha que eles questionavam e criticavam só a forma como os portugueses administravam o nosso país. Não, muitos deles foram contra a forma que os pais governavam, de ter escravos, né, de ser um coronel daquela região, de mandar e desmandar, e etc. Muitos foram até contra os próprios pais, né? Então, nós vamos ver isso. O iluminismo chega no Brasil, como chega tudo, né? Infelizmente chegou o coronavírus, imagina o iluminismo, que é uma coisa boa, né? Começou na Europa e depois ele se espalha. Igual, né, o Covid. Saiu de um canto e se espalhou para outro. E ele vai influenciar no Brasil dois movimentos que são super fáceis. Minha gente, pelo amor de Deus, presta atenção em dia, presta atenção na explicação, certo? Viu? João Oliver e Mari, preste atenção que se você pegar as palavrinhas-chave, você consegue fazer tudo de boa. Então, iluminismo, palavra-chave, razão. Quando fala em política, iluminismo, palavra-chave, liberdade. Não é? Fim da exploração de um país em relação ao outro. E o iluminismo chega no Brasil, lógico, de jumento, mas chega, e vai influenciar dois movimentos, né? Que é a conjuração mineira e a conjuração baiana. Pessoal, tem as palavras-chave. Eu peguei o quadro principal para que vocês prestem atenção. Porque se você aprender as palavras-chave da mineira para a baiana, pronto, você resolve qualquer questão. Né? E a parte lembra que eu falei tanto o ano passado, olha pessoal, chegar no 8º ano, que vai começar a botar umas questõezinhas de vestibular, de Enem, etc. Para ir se acostumando, porque do nono ao ensino médio é só assim. Né? Então vamos aí para a conjuração mineira. As duas, elas tiveram influência do quê? Do iluminismo. Mas também elas tiveram influências diferentes. Por quê? A mineira, ela teve a influência da independência dos Estados Unidos, que a gente está começando a estudar. E a baiana, ela teve influência da independência do Haiti, que, se eu não me engano, nós também vamos estudar, agora vocês não viram, e a Revolução Francesa. A independência do Haiti é quando os escravos conseguem chegar no poder.
né? Então, toda vida que fala na Bahia, a gente já lembra da escravidão, que lá foi um dos maiores portos de escravos do Brasil, né? Então, os fatores internos. O que foi que causou chegar a essa... Os cabelos caindo aqui, né? Piolho não. Chegar a eles lutarem pela independência, né? Em Minas Gerais, a população estava cansada de pagar altos impostos, no nome já diz, né? Minas Gerais, para Portugal, que a gente sabe que Minas Gerais foi a galinha dos ovos de ouro de Portugal. Então, eles cansados de pagar altos impostos, a ameaça de um dos maiores impostos, que era a derrama, que era aquele imposto que era anual e que era que causava eles agirem com violência, né? Eles disseram que não, nós vamos nos reunir, vamos lutar pelo fim desses impostos, vamos tirar os portugueses do poder e vamos ser independentes, não é? A principal característica da Minas Gerais, elite, foi feita pelos ricos, né? Só lembrar, elite, elitista, feita pelos ricos, os grandes donos de Minas, né? O que acontece? Lembra que eu falei que a de Minas Gerais, eles se reuniram e iam dar esse golpe, né, tirar os portugueses do poder no dia do pagamento da derrama. Só que no meio de todo mundo, né, de um grupo, sempre tem um dedo duro, né? E o dedo duro, engraçado, que o dedo duro, viu, Camilinha, o dedo duro aí entregou, dizendo que ia ter um movimento no dia da derrama, né? Eles foram presos em uma de suas reuniões, onde todos os envolvidos, né, foram presos, só que só um morreu, só um foi condenado, né? Quem foi? Tiradentes. Então, por que Tiradentes foi condenado? Porque ele continuou reafirmando que queria a independência de Minas Gerais, né? Então, vamos revisar a mineira. Iluminismo, né, se baseou também na independência dos Estados Unidos. Principal característica da mineira, elitista, gente rica, né? Só lembrar assim, ó, gente rica, como tia Regiane, viu? Eles estavam cansados de pagar altos impostos, insatisfeitos, né, para os portugueses, e eles queriam o quê? A independência, né? A independência de Minas Gerais, né? Vamos para a baiana. Quando lembrar da baiana, teve influência iluminista. Eles tiveram influência da independência do Haiti. Toda vida que falar independência do Haiti, galerinha, lembrar que os escravos chegaram ao poder. Eles estavam descontentes por causa da questão econômica. O que acontece? A gente sabe que a Bahia foi a primeira capital do Brasil. Quando os portugueses estão fugindo de Napupô, que nós vamos ver também mais na frente, fugindo de Napupô, aí no bloqueio continental, não é? O que acontece? Eles procuram uma região mais rica e transferem a capital da Bahia para Rio de Janeiro. Então, todas as melhorias, todo o dinheiro, tudo foi para o Rio. E a Bahia ficou ali, menosprezada. Então, eles ficaram insatisfeitos. Essa conjuração, né, esse movimento, quem lutou por ele foi a população pobre. Toda vida que falar na baiana, você lembra, eles queriam, além de liberdade, né, da independência, eles queriam o fim da escravidão, que a gente sabe que no Brasil não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Nós vamos ver mais na frente que até chegar ao fim da escravidão, na lei, né, áurea, tem chão, né? Então, vamos resumir. Mineira, elitista, queriam o fim de pagar altos impostos, não é? Eles queriam a independência. Baiana, né? Foi na Bahia, viu? Não foi lá no Jatim, não, pelo amor de Deus. Base o iluminismo, estavam satisfeitos com a situação econômica. Quem participou? Mundiça, o povão, mundiça, né? O povão que foi atrás dos seus direitos. E tinha como principal objetivo, além da independência, era a questão de quê? Do fim da escravidão. Se você souber isso, cara, tipo assim, você já fez umas 3 questões da prova, ou mais, né? Toda vida que falar na mineira tem um cara que é chave, né? Que é o maior símbolo, né? É o único herói brasileiro que tem um feriado realmente para ele, né? Que primeiro a gente mata, depois a gente vai e considera herói, brincando.
foi Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. A ideia de mostrar Tiradentes como um homem que sofreu uma severa punição por participar de um movimento emancipacionista na região das Minas Gerais, né? Um mártir da nação para reforçar a ideia de separação em relação a Portugal. Os momentos que antecedem a sua execução foram retratados 100 anos depois pelo artista Aurélio de Figueiredo. Olha aí como é interessante, viu? Aristides. Aristides, acho que ele já fez a atividade umas 300 vezes. Apagou e refez, né? Que ele não gosta de fazer a atividade. Como é interessante, viu, Levi? Tiradentes, por que só Tiradentes morreu? Ele era besta? Não, ele era um homem de ideologia. Ele continua afirmando que queria a independência de Minas Gerais, né? E uma coisa, foi uma punição severa que deram para ele, para quê? Enforcaram ele, depois esquartejaram o corpo dele todinho e colocaram nas partes das cidades para mostrar que quem continuasse com as ideias de Tiradentes iria morrer do mesmo jeito, não é? Tiradentes, ele foi considerado até vamos dizer assim, até o início da República, né? República significa coisa do povo que nós vamos estudar. Ele foi considerado um traidor de Minas Gerais. Por quê? Porque ele queria independência e os portugueses chamaram ele de traidor. Ele só vai ser considerado herói quando o Brasil se torna república e vê que ele morreu lutando pela independência, não é? Então, olha aí, e Tiradentes, ele não tinha essa barba, ele não tinha esse cabelão. Pode ver que botam muita semelhança dele com Jesus, né? Para mostrar um mártir. Mas Tiradentes, ele tinha um cabelo raspado porque ele fazia parte do exército, ele tinha uma função lá no exército. E ele aprendeu a tirar dentes com seu tio nas horas vagas, né? Não era como hoje uma questão de universidade, faculdade para poder ser dentista, né? Era uma profissão que você aprendia de geração em geração. Então Tiradentes morreu com esse ideal. Então vamos continuar. O que é que eu preciso saber? Que esses dois movimentos, eles têm diferenças, né? Mas eles têm uma única semelhança, que é a mais importante de todas. Duas, né? Que é o iluminismo, baseado no iluminismo, os dois mais a semelhança. Eles queriam a independência da sua região. Eles queriam o fim da exploração de sua região pelos portugueses. Mas foi em vão esses dois movimentos? Não. Foi mostrar para os portugueses que a população brasileira estava insatisfeita com sua exploração. É igual uma semente. Você primeiro bota a sementezinha, ela vai germinar, vai crescer lentamente. Não é de uma hora para outra. Então, a semente da nossa liberdade começa com esses dois movimentos, certo? Aprende as diferenças básicas entre eles. Minas Gerais, né? Foi um movimento elitista. Queria, por causa Ave Maria, travou, né? Por causa de quê? Por causa, é João Pedro, comendo meu juízo. João Pedro passa o dia mandando mensagem, ele pensa que eu não tenho o que fazer. Por causa da cobrança de impostos. Bahia, foi um movimento popular do povão, os prêmios de Tia Regiane, que eles queriam o quê? O fim da escravidão e a independência. Então, aprendeu isso, já dá para fazer, né? Uma curiosidade que é muito importante sobre a Conjuração Baiana, né? Que foram os panfletos. Os panfletos foram usados para promover ideias entre a população durante a Conjuração Baiana. Como as pessoas na Bahia, nem todo mundo sabia ler e escrever, eles começaram a fazer panfletos de maneira bem simples, explicando o que era o iluminismo, qual era o ideal. Só que teve um lado bom, que muita gente foi tendo acesso e repassando, mas teve um lado ruim, porque foi através dos panfletos que as autoridades conseguiram conter o movimento. Porque eles ficaram sabendo que eles já estavam insatisfeitos, então nós vamos pegar e calar a boca deles. Então, eu peguei uma atividade da apostila para a gente fazer e ter uma ideiazinha mais ou menos, né? Os gritos de liberdade, entoados na Europa e nas 13 colônias inglesas, não tardaram a atingir a América Portuguesa. No final do século XVIII, dois grandes movimentos sociais marcaram a história do Brasil, a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana. A respeito disso, verdadeiro ou falso, né? Os conjurados, que eram as pessoas, buscavam os princípios da igualdade e da liberdade presentes nos ideais iluministas. Eles tinham ideias iluministas, verdadeiro ou falso?
Verdadeiro. A crítica ao absolutismo e aos privilégios de classe, com maior ou menor intensidade, marcou os movimentos de emancipação da América portuguesa. Eles criticavam a forma como os governantes governavam. Verdadeiro, sim, eles faziam uma crítica severa, os movimentos, o iluminismo, ao absolutismo e ao poder da igreja, não é? O isolamento colonial evitou a proliferação de ideias iluministas no Brasil no século XVIII e século XIX. Não é o isolamento social que nós estamos vivendo, não. Essas colônias, né, isoladas, não se proliferaram, não se espalhou o iluminismo por elas. Vocês acham que não? Né? Evitou? Não, não evitou, não. Acabou espalhando. Eu esqueci o nome, evitou. O isolamento colonial evitou a proliferação de ideias iluministas? Não, não evitou. Acabou se espalhando. Se espalhou, galerinha. De continente a continente. Imagina de cidade a cidade. Muitos jovens da elite brasileira, ao retornarem da Europa, após estudos de níveis superiores, difundiram na América características dos pensamentos iluministas. Sim, eles estudavam lá, que vinham para cá e repassavam as ideias. O pensamento iluminista influenciou uma série de movimentos de contestação ao colonialismo na América, exceto a Conjuração Mineira. Minha gente, toda vida que tiver um nome exceto, dizendo que não. A Conjuração Mineira não teve influência do movimento iluminista? Falso. Olha como é fácil, não é? Uma questão sobre a Conjuração Mineira e a baiana já foi feita. Vai cair também na prova a independência dos Estados Unidos da América. Imagina se uma região como a América do Norte e na América consegue sua independência, vai influenciar outras regiões. Todo mundo sabe que a Inglaterra, os ingleses, os portugueses e os espanhóis, eles colonizaram várias regiões. E a Inglaterra colonizou a região norte da América, né? Então, a Inglaterra foi a responsável pela colonização e manteve os Estados Unidos formado por 13 colônias. A gente sabe que as colônias do norte e as colônias do sul. Tia Regina, eu preciso estudar isso, a questão das características das colônias do norte e as do sul? Não, eu não botei na prova, certo? Eu preciso saber que a América do Norte foi colonizada pelos portugueses. E eu preciso saber isso aqui, o comércio triangular, ele está na prova, viu? O comércio triangular, o nome já diz, um triângulo, né, formado por 3. O comércio triangular não é um romance triangular não, viu, Sam? Imagina, né? Sam, Joaquim e Levi, os 3 namorando com a mesma menina, né? É do romance triangular, mas não é não, viu? O comércio triangular era o sistema de economia das 13 colônias. Esse sistema consistia na atividade mercantil realizada entre as colônias da América do Norte, as Antilhas e a África. Tem questões que chamam até assim a América do Norte de Nova Inglaterra, né? Porque os ingleses exploraram. Então, o comércio triangular era um comércio feito entre a América do Norte, as Antilhas e a África. Questão de prova. Cala a boca, não conta a Rebeca não, viu? Então, quem é que fazia parte do comércio triangular? Não é do romance triangular. A América do Norte, as Antilhas e a África. Eles trocavam mercadorias, né? Trocavam, vendiam, compravam e vendiam escravos e melaço. O que é que acontece? Vai ter um fato muito importante que vai ser responsável por onde os Estados Unidos, né, as 13 colônias, vão lutar pela sua independência, que é um negócio chamado a Guerra dos 100 Anos. O que é que eu preciso saber? A Guerra dos 7 Anos, não é 100, viu? A Guerra dos 7 Anos. Recebeu esse nome porque durou 7 anos. Eu preciso saber. Quem fez parte da Guerra dos 7 Anos? Inglaterra e França. Briga por território, não é? Então, Guerra dos 7 Anos, ela foi entre a Inglaterra e a França, brigando por território. O foco principal era o controle de territórios da América, na África e na Ásia. Após 7 anos de conflitos militares em territórios europeus e coloniais, foram contabilizados milhares de mortos, feridos e elevadíssimos gastos e prejuízos materiais. Podemos citar como a principal consequência dessa guerra a independência dos Estados Unidos. Por quê?
Após o conflito, a Inglaterra, embora tenha saído como vitoriosa, presenciou uma forte crise econômica gerada pelos altos custos da guerra. Para reerguer sua economia, os britânicos optaram por elevar a carga de impostos e tributos de suas colônias norte-americanas. Resumindo, o que eu preciso saber para a prova. Guerra dos 7 anos, Inglaterra e França, brigando por quê? Território. Quem vence? A Inglaterra, mas, cara, mesmo você vencendo uma guerra, você vai gastar bastante. A Inglaterra gasta muita grana e ela precisa repor sua grana. Ela faz o quê? Ela aumenta a exploração nas suas colônias, principalmente na América do Norte. Ela passa a cobrar altos impostos da América do Norte. A América do Norte, insatisfeita com esses impostos, vai lutar pela sua independência. Então, eu preciso saber qual a principal consequência da Guerra dos 7 anos. Faz com que a América do Norte lute pela sua independência por causa dos altos impostos que os ingleses cobravam. Né? Terminei. Vamos para o exercício. Né? O processo de independência das 13 colônias da América do Norte relaciona-se a toda vida que falar. Qual é a coisa importante que gerou a independência, a luta pela independência da América do Norte? A Guerra dos 7 anos, a cobrança de impostos que aumentou. A adoção de uma política liberal pelo parlamento inglês, que favoreceu o desenvolvimento colonial ao encerrar o monopólio comercial da Companhia das Índias Orientais sobre a venda do chá em 1773? Não. Intensificação do controle sobre as colônias da América do Norte devido à crise econômica inglesa ao final da Guerra dos 7 anos? Cara, é essa. Né? Eu não botei a resposta aqui. Letra B. Eu não vou nem ler o resto, porque eu quero que vocês relacionem o quê? Toda vida que falar Guerra dos 7 anos foi responsável pela América do Norte lutar pela sua independência, porque os ingleses, mesmo vencendo, eles gastaram muito dinheiro e precisaram repor esse dinheiro cobrando mais imposto da América do Norte. Então, galerinha, tá aí, o assunto tá fácil, coração de Jesus 3 vezes, estuda para a prova, certo? Para o Levi de pensar em namorar, meu Deus do céu, e vai estudar. A galera do Jati, minha gente, estuda, Jati, Porteiras, né? A Baiara, e aí vai, meu povo, minha pova, um cheiro, viu?